E o IPCA 15, índice que considerado aí uma prévia da inflação, subiu 0,36% em maio. O resultado representa uma desaceleração frente ao desempenho de abril, quando a alta foi de 0,43%. Entre os grupos que apresentaram alta no mês está o de alimentação e bebidas, que subiu 0,39%, mas desacelerou frente a abril. O movimento foi influenciado pelas quedas no preço do tomate, que recuou mais de 7%, do arroz, com redução de quase 4,5%, e das frutas, que tiveram queda de 1,6%. Por outro lado, alguns itens importantes para a produção e o consumo das famílias registraram forte alta. É o caso da batata inglesa, que teve alta aí bem disparada, com mais de 21%, e a cebola, que teve alta superior a 6%. O café moído também subiu quase 5% no mês. Já o grupo de transportes manteve queda de preços, com destaque para a redução de mais de 11% nas passagens aéreas e quedas nos custos do diesel e do gás veicular. No acumulado do ano, a prévia da inflação soma alta de 2,80% e em 12 meses o índice está em 5,40%. A inflação parece estar se acomodando e para comentar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Miguel Daúde. Com os preços, Daúde, dos alimentos recuando e sendo eles, a gente sabe, o maior peso no índice do IPCA 15, dá para a gente colocar aqui que isso é um bom sinal? Podemos enxergar dessa maneira? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, não tenha dúvida que sim. Hoje, o preço dos alimentos, eles têm um peso considerável na composição do IPCA, que tem aí em torno de quase 400 itens, que estão subdivididos por grupos. E o peso da alimentação, sem dúvida, ele tem uma influência muito grande. Na medida em que você vai tirando a pressão do preço dos alimentos, evidentemente você acaba tendo aí uma queda da inflação. Esse índice ele mostra um ponto importante, que é uma inflexão da dispersão da inflação. Desses 400 itens, 67% desses itens estão contaminados, ou seja, a inflação ela acaba contaminando todos os componentes do índice de inflação. E quando isso acontece, você cria dentro desses índices uma inércia que, independente de qualquer coisa, ela vai subindo, a inflação acaba subindo. E esse índice, ele embicou pouquinho, mas embicou para baixo, significa que a dispersão está resolvida. Agora, nós temos um problema muito sério com a inflação, Priscila, que é os juros subsidiados. Então, hoje o Brasil ele tem uma gama de juros subsidiados muito grande. Então, apesar da taxa de juros estar alta, o governo subsidia parte desses juros. Então, esse dinheiro ele vai irrigando a economia com uma taxa de juros menor. E os canais de transmissão da política do Banco Central, quando aumenta ou diminui juros, praticamente estão obstruídas. Então, você precisa ter uma força muito grande, para poder, uma força dos juros muito grande para poder atingir o consumo com essa taxa de juros. E um fato que está ocorrendo agora, ocorreu, é a questão do IOF. O IOF quer dizer o quê? Quer dizer que você está aumentando o custo de produção de diversos setores, que acabam também tendo uma dispersão pela economia, porque isso acaba contaminando um índice ou outro, e isso tudo colabora, quando você aumenta os impostos, colabora exatamente para manter os produtos com pressão inflacionária e, consequentemente, você não tem uma queda de juros. Vamos ver agora se o Congresso consegue, já tem lá 19 projetos tentando segurar isso, mas eu acho difícil. O que vai acontecer, já vou antecipar aqui, evidentemente os deputados vão querer mais emendas para não aprovar isso. Então, portanto, o governo segue com as suas estratégias políticas, os deputados com as suas estratégias também políticas, de querer gastar mais, e, portanto, esse é o nosso país, Priscila, que infelizmente a gente gostaria que fosse diferente.